Ok, gente? A introdução é bem simples, ela já tem uma estrutura para a gente seguir. Agora o problema é essa aqui, né? Tal da discussão é um problema sério. Então veja que a sequência da discussão é o contrário da introdução. A introdução começou do geral para o específico. Aqui na discussão nós vamos começar do específico, bem ligado à seção resultados, e vamos ampliando para fora do nosso estudo. Então a sequência agora da discussão é contrária à da introdução. Então o principal objetivo da discussão é interpretar os nossos resultados. Muitas vezes, para a gente interpretar, nós temos que falar muita coisa do material e métodos, né? Como é que nós tomamos aquela amostra, defender a nossa amostra como bem representativa da nossa população e outras coisas mais. E também nós comentamos muita coisa da introdução aqui na discussão. Vejam que a discussão está bem longe da introdução. Tem muitas pessoas que lembram logo no início da discussão qual é o objetivo do trabalho, porque está muito longe. O objetivo está no fim da introdução, então aqui ele lembra novamente isso. Então o objetivo é uma parte da introdução que nós às vezes temos que repetir na discussão. Então eu acho interessante escrever essas partes de cima primeiro e deixar por último a discussão. Principalmente por ela ser a parte mais difícil. Então nós temos que organizar a discussão de modo que o leitor perceba aquela conexão, né, entre a pergunta que nós fizemos na introdução e os resultados que nós obtivemos. Ah, mas a gente não põe essa pergunta na introdução? Tudo bem, mas o objetivo ou sua hipótese que você coloca, pelo menos essas você coloca uma ou outra na introdução, está relacionado com essa pergunta. Então você tem que mostrar a relação da pergunta com os seus resultados que você obteve, que agora você já tem os resultados em mãos. E aqui, gente, a habilidade na escrita conta muito. E a experiência do pesquisador no tema. Isso aqui é muito difícil para quem está começando, porque ele ainda não se aprofundou no tema que ele está trabalhando, é a primeira vez que ele está tentando escrever isso, e apesar dele usar um modelo, que eu sempre recomendo isso, pegue um modelo de um trabalho semelhante ao seu, numa revista A1, e veja como ele discute. Se você seguir o modelo, você tem mais chance de fazer uma boa discussão. Mas mesmo assim é muito difícil. A experiência aqui manda muito. E é a principal razão da rejeição de artigos em revista de prestígio. Então, muitas vezes o orientador deixa só para o estudante fazer e ele não faz de uma maneira que eles querem em revista de alto fator de impacto. E eles olham muito essa parte de interpretação dos seus resultados. Bom, a discussão ela não é estruturada, porque nós vimos que a introdução né, nós temos conhecido, desconhecido, objetivo. Aqui não há uma estrutura, quer dizer, não há uma sequência pré-estabelecida para a apresentação da discussão. Nós sabemos só que nós devemos começar a discussão de uma forma específica em direção ao geral. Essa é a única estrutura, mas ela não é detalhada. Qual que seria uma grande vantagem se nós tivéssemos uma estrutura para a parte de discussão? Ela aumenta muito a chance do redator não deixar de fora aspectos importantes do estudo que devem ser discutidos. Isso aqui já ajudaria muito. Né? Já que nós falamos que as teses, pelo menos que eu participo das bancas aqui na universidade, o estudante acha que discussão é só comparar com a literatura, só fica nisso. Não é isso só discussão, nós vamos ver que vai muito além disso. Então, se nós tivéssemos essa estrutura de que se deve falar
na discussão, nós poderíamos evitar essa discussão simplificada, de concorda e discorda de ciclano, ficar só naquilo. Bom, há uma sugestão para estruturar a discussão, que foi feita uma revista médica, uma das melhores revistas, né? Médica, British Medical Journal, da Inglaterra. Então eles fizeram uma sugestão para estruturar a discussão em 1999. Não sei se isso aí, parece que não pegou, né? Mas a primeira vez que eu vi isso, eu não dei muita atenção, mas uma vez eu fui ler isso com cuidado, eu falei, gente, está bem pensado isso aqui, né? Se eu seguir isso aqui, eu tenho mais chance de conseguir publicar o meu artigo. Então eu tento sempre seguir essa sequência e tem dado certo. Isso que eu vou passar para vocês agora. Ele fala o seguinte, como a discussão nós começamos bem ligado à seção resultados, nós apresentamos resultados mais específicos, apresente os seus resultados relevantes logo no início da discussão. O que é resultado relevante? É aquele que o leitor, ao ler, ele vai saber se você aceitou ou se você rejeitou a sua hipótese. E esse é o resultado relevante. E em seguida, você vai discutir o seu próprio trabalho, o seu próprio estudo. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do meu estudo? Então vejam que neste ponto aqui, para começar a discussão, você vai falar do seu estudo. Em seguida, você vai falar dos pontos fortes e fracos, mas agora em relação à literatura. E se há diferença entre o seu estudo e os estudos feitos anteriormente, tente explicar por que houve aquela diferença. Geralmente, essa diferença está no material e métodos. Ele utilizou uma metodologia um pouco diferente de você. Geralmente você acha no material e métodos por que é diferente. Então vejam que aqui nós começamos a pisar fora do nosso estudo, porque nós estamos agora comparando com a literatura. Depois nós vamos mostrar para o leitor qual o significado do nosso estudo. Então essa é uma coisa que o pessoal está deixando de fora nas teses. O que é? Qual que é o mecanismo que explica por que aquela variável que é a causa produz um efeito? Se existe isso na literatura, apenas apresente esse mecanismo e fale quais são os autores que já descobriram o mecanismo. Se não tem um mecanismo, ainda explique que esse mecanismo é desconhecido. Ou então faça um experimento à parte para mostrar quais são esses mecanismos. Quais a implicação do seu trabalho? Para que serve o que você fez? E essas implicações, dependendo da área, podem ser até implicações teóricas. Na parte da agricultura, muitas vezes são implicações práticas, né? Como é que o agricultor pode usar aquilo que você criou? Você tem que mostrar isso na discussão. Perguntas não respondidas e pesquisas futuras. Geralmente, quando você faz um bom trabalho, no final surgem muitas perguntas novas. Você pode discutir aí se essas perguntas já foram respondidas e, com base na sua experiência que você teve conduzindo aquele trabalho, qual sugestão que você faz para pesquisas futuras? Então veja que isso é uma contribuição que você dá para a ciência também. A experiência que você teve com aquele trabalho é importante para essas sugestões de pesquisas futuras. Então vejam que aqui nós terminamos a discussão além do nosso estudo. Então, seguindo aquela sequência do específico para o geral. Então, nós mostramos aqui essa sugestão para estruturar a discussão e agora nós vamos falar sobre cada uma dessas partes, dando exemplo.
como é que eles fazem essa discussão. Então nós vamos começar de resultados relevantes. Então nós começamos a nossa discussão bem ligada na seção resultados. Como nós identificamos esses resultados relevantes no nosso estudo? Nós lemos na introdução qual que é o nosso objetivo ou qual que é a nossa hipótese. Você lendo o seu objetivo, que é onde você quer chegar, você tem ideia de quais são esses resultados relevantes. Então, por exemplo, naquele estudo de mofo branco e de densidade de plantas, o objetivo nosso é testar a hipótese de que a redução de feijoeiros do tipo 3 causa aumento da produtividade em áreas irrigadas com histórico de mofo branco. Como o uso de fungicida não é generalizado, o desempenho do feijão foi testado com ou sem fungicida. Então nós lemos esse objetivo, a gente já tem uma noção que tipo de resultado nós temos que colocar como resultado relevante no início da nossa discussão. Então, com base nesse objetivo, nós poderíamos colocar como resultado relevante o seguinte: em condições de intensidade média ou alta do mofo branco, quer dizer, nos nossos estudos que nós conduzimos em 2000 e em 2001, um ano teve médio mofo branco, no outro ano teve alto. Então, nessas condições, a redução de 16 para 4 plantas por metro causou diminuição linear da intensidade da doença e aumento linear da produtividade do feijão do tipo 3. O uso de fungicida não influenciou esses resultados. Então, esses aqui são nossos resultados relevantes, que o leitor, ao ler esse resultado, ele já tem uma ideia se nós aceitamos ou rejeitamos a nossa hipótese. Que vejam essa parte de azul: aumento linear da produtividade. E essa não era a lacuna do conhecimento? Então nós conseguimos mostrar que isso pode também, ao que nós diminuímos o número de plantas na fileira, aumentar a produtividade do feijão. E mostramos que o fungicida não influenciou esses resultados. Julgando o fungicida ou não, sempre vai haver um aumento de produtividade. E ela é linear por quê? Porque cada vez que nós diminuímos, por exemplo, de 16 para 12, há um aumento, de 12 para 8 há mais aumento, depois para 4 plantas aumenta ainda mais a produtividade. Então, por isso que foi linear. Bom, então nós devemos começar a nossa discussão com esses resultados relevantes. Mas vocês vão ler, na área de vocês, que muita gente, antes de apresentar os resultados relevantes, eles dão uma contextualização naquele trabalho. Quer dizer, alguns usam esse artifício. Apresentar primeiro o objetivo ou a hipótese. Porque, como eu falei, a introdução que tem o objetivo e a hipótese está muito longe da discussão. Então, a pessoa apresenta ali, antes do resultado relevante, esse objetivo e a hipótese. Então, como agora está bem perto o objetivo do resultado relevante, você já tem uma boa ideia se a pessoa conseguiu atingir o objetivo ou não. Então, é uma boa estratégia fazer isso. Tem outros que ainda usam outra estratégia, principalmente quando é uma área que as pesquisas estão começando naquela área e o conhecimento ainda é pequeno. Então, a pessoa, antes de apresentar resultado relevante, mostra o que se conhece sobre o assunto. Uma pequena frase, ele já mostra o que se conhece. Em seguida, vem o resultado relevante e o leitor percebe
o que ele acrescentou no conhecimento com aqueles resultados relevantes. Então a coisa ficou bem ligado ali. Outros apresentam a metodologia antes. Quando a metodologia é um fator importante no estudo. Então, por exemplo, se ele está usando uma metodologia inovadora, então ele começa pela metodologia, porque aí a pessoa percebe como ele obteve aqueles resultados relevantes. Foi utilizando uma metodologia renovadora. Alguns até usam primeiro apresentar a lacuna no conhecimento. Ó, gente, falta conhecer isto. Em seguida você põe o seu resultado relevante, a pessoa já liga, né? Será que ela conseguiu preencher a lacuna ou não? Com o resultado relevante você já sabe. Né? Quando eu falei lá de produtividade, que houve aumento linear da produtividade, o leitor já pensou, não, já preencheu a lacuna no conhecimento. Que o objetivo era esse. Então existem essas possibilidades ali de apresentar aqueles pontos antes de resultados relevantes. Vou dar um exemplo aqui dessa revista. Olha, ela está começando a apresentar discussão. O título é aquele que nós já falamos sobre ele anteriormente. Então vejam, nessa parte inicial da discussão, ele vai apresentar o objetivo do trabalho. Lembrando para o leitor qual que é esse objetivo. E mais aqui na frente, quando ele começa a falar com genótipos, ele está falando um pouco do material e métodos. Porque aqui nesse trabalho, os genótipos que eles usaram é muito importante no trabalho. Então ele quer chamar atenção e falar mais sobre esse genótipo. Então está falando em parte do material e métodos. E logo em seguida ele vai falar sobre os resultados relevantes. Então ele dá essa contextualização antes. Então nessa parte inicial, às vezes a pessoa deixa apenas implícito se aceitou ou não a hipótese de trabalho. Outras preferem deixar isso explícito, falar se aceitou ou não a hipótese. Então esse é o local, quando você está falando do seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui dessa revista Plus One, uma das melhores revistas que nós temos. Vamos traduzir isso aqui. Nossos resultados sugerem que inseticida reduziu a população de insetos, mas não aumentou a produtividade. Isto é, nossa hipótese não foi totalmente suportada. Ele está deixando explícito aqui que os dados dele não deram suporte total para os resultados. E tenta agora explicar por quê. Suspeitamos que os mecanismos envolvidos na obtenção desses resultados é uma combinação disso e daquilo. Aí não importa. Ele tenta explicar por que não conseguiu obter esses resultados. Possivelmente aqui ele deve dar até alguma sugestão para estudos futuros, para não ter o mesmo erro que ele, né? Para chegar a preencher essa lacuna no conhecimento. Então vejam que aqui ele deixou bem explícito a hipótese se foi aceita ou não. Então aqui ela não foi totalmente aceita e ele tenta explicar a razão dos resultados inesperados. Bom, o segundo passo é continuar ainda falando sobre o nosso estudo e falar sobre os pontos fortes e fracos dele. Comente esses pontos fracos, nós chamamos também de limitações do estudo. E é importante que a gente esclareça a abrangência dessas limitações. O que nós não podemos deixar é o revisor descobrir essas limitações. Primeiro que ele vai ficar duvidando da sua capacidade de enxergar os seus resultados e de interpretar. Então eles querem que você descubra quais são as limitações.
Agora, essas limitações, eu sei que é uma dúvida que sempre o pessoal tem, a limitação pode chegar num ponto que o seu trabalho não pode ser publicado. Lógico, tem limitação demais. Agora, algumas limitações sempre existem. Algumas limitações sempre existem. Então é importante você discutir essa limitação. Por que é importante? Quando você sabe quais são as limitações do seu trabalho, que pode ser o delineamento experimental não está adequado, ou a sua amostra não representa muito bem a população-alvo, ou você pode ter vieses na sua pesquisa, quer dizer, outras variáveis, além da independente, que estão influenciando no efeito. Então pode ser qualquer uma dessas coisas. Quando você aponta essas limitações, você tem a possibilidade de reverter essas limitações com a literatura. Então vejam bem, na parte de discussão, você vai usar a base empírica que você obteve, mas você também pode usar a base empírica que já há na literatura. E se for necessário para juntar aquilo com o que você obteve para driblar alguma limitação que você tem, você pode fazer isso. Nós vamos dar um exemplo mais na frente, que nós fizemos isso num trabalho. Quando chegar a hora eu mostro para vocês. Bom, com essas limitações também, nós podemos restringir a abrangência da nossa conclusão. Não, a amostra não está bem representativa, que o nosso pensamento inicial era uma amostra bem geral, mas ela não representou todo esse geral. Então nós vamos ter que botar uma conclusão mais restritiva. Mas é importante que a gente saiba, né, que está cometendo esse erro, ou essa limitação. Então ela permite que a gente restrinja a abrangência da nossa conclusão. Ou então sugerir estudos futuros. Se nós erramos, por exemplo, no delineamento, nós podemos evitar que a pessoa que vai trabalhar naquela área no futuro cometa o mesmo erro que nós cometemos. E damos sugestões de como melhorar o delineamento experimental. Isso também é uma contribuição que você vai dar para a ciência. Porque você planejou, por exemplo, seu delineamento, logicamente considerou os trabalhos que foram feitos antes, mas não foi suficiente para aquele trabalho seu. Então mostre para o leitor que aquilo foi uma limitação e como que aquela limitação poderia no futuro ser eliminada, pelo menos em parte, né? Amenizar aquela limitação. E essa já é uma contribuição para a ciência que você dá. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que eu sempre, o pessoal pergunta, meu trabalho tem ponto fraco? Eles acham um absurdo ter um ponto fraco no trabalho dele. Mas todo o trabalho tem ponto fraco, gente. Você pegar os trabalhos da Nature e na Science, todos eles discutem os pontos fracos do trabalho. Nós não trabalhamos com a população, nós trabalhamos com a amostra. Nós não temos o delineamento perfeito para testar isso, sempre há algum problema. Então tente mostrar essas limitações do seu trabalho. Vamos dar um exemplo de ponto fraco. Nessa revista aqui. Vamos traduzir isso aqui. Ressalva na interpretação dos resultados foi termos usado mistura de 4 espécies. O uso de 4 espécies por metro quadrado foi mais baixa que a observada em muitas comunidades naturais. Usamos menor número de espécies porque focamos dominância e uniformidade. Estudos futuros devem ser feitos com comunidades mais ricas em espécies. Então veja, ele usou apenas 4 espécies para fazer o experimento, porque é difícil fazer com a quantidade maior de espécies. Mas na natureza nós não temos só 4 espécies, nós temos muito mais. Então ele fala aqui dessa limitação do trabalho dele, e que no estudo futuro já tem que colocar
maior quantidade de espécies nesse estudo, para ter um resultado mais amplo. Esse aqui eu nem vou traduzir, que eu queria que vocês vissem que não é só apenas uma limitação, não. Olha na revista médica aqui, ó. Em revista A, uma limitação desse estudo foi, aqui embaixo, uma segunda limitação desse estudo foi, isso é comum. Pontos fortes do estudo. Não é só chamar a atenção do fraco, não, né? Vamos também defender nosso estudo nos pontos fortes. Por exemplo, uso de equipamento de alta precisão que saiu recentemente, que te dá resultados muito mais precisos do que equipamentos anteriores. Você pode chamar a atenção disso como ponto forte do seu trabalho. Um trabalho bem planejado, que você evitou vieses. Quer dizer, com base em experiências de trabalhos anteriores, você detectou onde poderiam estar os vieses e você tentou evitar no seu trabalho. Então é um trabalho que tem mais validade interna. Uso de amostras bem representativas. Então tem mais validade externa, né, que você pode generalizar quando você usa uma amostra bem representativa. Então ela tem mais validade externa. Avaliação em muitos locais. Isso para algumas áreas do conhecimento, a parte de agronomia, por exemplo, isso é importante. Você põe o experimento em diferentes climas, em diferentes solos, isso aumenta a validade externa do seu experimento. Porque você pode generalizar mais. Vamos dar um exemplo aqui de pontos fortes e fracos do estudo. Bom, em relação àquele estudo de mofo branco, nós falamos que os resultados foram obtidos em condições de intensidade média ou alta de mofo branco. Isso é ponto forte ou ponto fraco? De um lado é ponto forte. Por quê? Porque se nós não tivéssemos conseguido essa quantidade de mofo branco no experimento, nós não teríamos conseguido provar que aumenta a produtividade quando você diminui o número de plantas por metro. Esse lado é ponto forte. Mas pode ser ponto fraco também. Veja que eu vou tentar, com base nesse dado, generalizar a minha conclusão. Por que eu não posso generalizar? Não tem baixa. Eu só consegui em condições de média e alta. Meu experimento não teve nenhum que deu baixo ou não deu mofo branco nenhum. Quer dizer, o agricultor vai usar isso aqui. Aí o ano que ele plantou não tinha clima favorável ao mofo branco, ele não teve mofo branco nenhum, por exemplo. Pode ser que produz menos. E eu não tenho dado para mostrar no outro extremo, de baixo mofo branco, nenhum mofo branco, o que acontece? Então veja que isso aqui é ao mesmo tempo ponto forte e ponto fraco. Bom, aqui eu tenho um ponto fraco. O que eu posso tentar reverter aqui? Procurar na literatura algum trabalho que foi feito nessa condição de baixo mofo branco. Então eu procurei na literatura, densidade de plantas e mofo branco, não havia nenhum trabalho. Falei, pronto, eu vou ter que limitar aqui minha conclusão. Ou então a revista vai botar restrição para publicar esse trabalho. Mas acabei encontrando 2 trabalhos em que ele não trabalhou com mofo branco. Olha aqui. Quando não ocorre mofo branco, a produtividade do feijão não é reduzida com o uso de 4 plantas por metro, conforme demonstraram Sá e Dias em lavoura irrigada, que é igual a nossa, e com o mesmo cultivar que nós utilizamos no nosso estudo. Então esse é o extremo total, né? Sem mofo branco nenhum, ele usou 4 e a produtividade não abaixou. Então vejam, já podemos ter uma conclusão mais geral. Podemos falar que
essa diminuição do número de plantas pode aumentar a produtividade, quando a intensidade é média ou alta. Mas se não der mofo branco nenhum, ela também não vai baixar a produtividade. Então a técnica aí fica mais plausível, né? Mais lógica para o agricultor usar. Então vejam que nós usamos aqui essa base empírica da literatura para sanar esse ponto fraco apontado anteriormente. Bom, o próximo passo agora já é um passo fora do nosso trabalho, que é comparar com a literatura. E nessa comparação é sempre importante que quando nosso resultado não combina com a literatura, nós temos que tentar explicar por quê. Com quais estudos nós comparamos os resultados do nosso? Isso aqui é uma parte importante. Hoje as revistas, principalmente na área agrária, né, que eu acompanho, elas já estão alertando para que a gente compare com as boas revistas. Não comparar com revistas ruins. Qual que é a diferença? É aquela validade interna e validade externa do trabalho. Nós não temos que ficar avaliando isso. O que nós podemos usar na prática, se nós usamos para citar revistas de prestígio, é porque ela tem boa validade interna e externa, para ser aceito em revista de prestígio. Então, nós, trabalhando com essas revistas, nós evitamos esses problemas de validade. Então, nós vamos utilizar estudos que tratam do mesmo assunto que o nosso e que têm validade interna e externa. E aqueles estudos publicados em revistas de prestígio geralmente têm essas validades. Você citar uma revista Nature Science, né, aquilo passou por um crivo tremendo para conseguir publicar na Nature Science. O trabalho tem que ter validade. Comparação com outros estudos, pontos fortes. Veja a comparação daquele estudo nosso do mofo branco. Nossos resultados diferem dos de Seidon. No estudo desses autores, que eu estou me referindo a Seidon, conduzido no Canadá, a redução da densidade de plantas causou diminuição da intensidade da doença, mas não influenciou a produtividade. Uma das razões do aumento da produtividade no presente estudo, veja que na parte de discussão é muito importante você falar se o estudo que você está falando é seu ou de outros autores. Então essas palavras ali, no presente estudo, neste estudo, referem-se ao seu estudo. E se é de outro, você tem que usar desses autores ou outra forma de indicar que você não está falando do seu estudo. Então aqui já mostramos as razões. Uma delas foi a inclusão de densidade de plantas extremas. Nós testamos desde 4 a 16 plantas por metro. E se eu não me engano, esse Seidon testou de 7 a 13. Ele usou uma faixa muito pequena. Então, por nós termos usado uma faixa maior, eu acho que isso aí influenciou nesse resultado positivo. E outra coisa que nós falamos aqui, outro motivo, foi a ocorrência de média a alta severidade. No estudo dele, ele teve severidade bem mais baixas que a nossa, por isso que não aumentou a produtividade. Então eu tento explicar por que a diferença de resultados. Então a diferença de resultados e os pontos fortes, que é a quantidade de plantas que nós usamos e também essa severidade da doença que nós tivemos no campo, que nos permitiram mostrar que aumenta essa produtividade. Pontos fortes do estudo, validade externa. Lembre-se que validade externa está sempre ligado, né, à amostra e população, se aquela amostra de fato representa a população. Vejam nesse trabalho aqui, vamos traduzir.
Em razão da intensa e extensa amostragem feita neste estudo, acreditamos que nossos resultados são mais confiáveis que os apresentados anteriormente. Então ele está comparando com a literatura e falando que o trabalho dele tem esse ponto forte, que foi a amostragem intensa e extensa. Então esse é um ponto forte do trabalho comparando com outros estudos. Veja nesse estudo aqui. Neste estudo, os estresses de seca e de origem biótica é causada por seres vivos, pode ser inseto, fungos, qualquer coisa assim, comparativamente a outros estudos, foram melhor controlados. Logo, o calor foi o principal fator limitante da produtividade nos testes de verão. Então ele controlou melhor estresses e origem abiótica. O que ele controlou ali, na verdade, foram vieses. Porque nos outros estudos, possivelmente o estresse influenciou junto com a variável independente dele. Esses insetos ou essas doenças também tiveram influência no resultado. Mas no estudo dele, ele mostrou que ele controlou melhor esses vieses. Então tem mais validade esse trabalho dele. Discutindo diferenças em material em discussão. Muitas vezes, ou pelo menos parte dos dados que nós obtemos, eles confirmam resultados já obtidos. Não tem problema. Pode aparecer várias vezes na sua discussão. Aí você fala, nossos estudos confirmam resultados anteriores. Mas tem que lembrar que alguma coisa nova tem que aparecer, senão fica tudo igual que os outros já fizeram. Ou então contradiz resultados feitos anteriormente, você vai escrever nosso estudo difere. Ou então ele amplia os resultados já obtidos. Você traz um novo conhecimento, aí você vai, nosso estudo estende o conhecimento. Ou permite uma nova abordagem do assunto. Por exemplo, com o seu resultado, você já começa a quebrar certos paradigmas, né? Que é aquilo que nós acreditamos que é verdade hoje. Então você teve um dado contra a teoria, então com aquilo você já pode começar a questionar a teoria atual. Então, se no futuro os resultados repetirem o seu, pode haver uma quebra de paradigma. Então veja que nesse caso você vai falar que seu estudo modificou conhecimento sobre aquela área. Então você tem essas opções durante a sua discussão. Bom, nessa discussão, quando você está comparando com a literatura, muitos daqueles estudos que você citou na introdução, você vai novamente utilizar ele aqui na discussão. Por que são os estudos mais importantes? Agora, logicamente, para você fazer a sua argumentação na discussão, você pode introduzir estudos novos, não tem problema não. Por exemplo, eu introduzi o Sá e o Dias. Vocês lembram que eles nos ajudaram com a base empírica deles? Eu não tinha falado de Sá e Dias na introdução, mas para o meu argumento que eu precisava, eu introduzi aqueles autores. Mas muitos dos autores já estão lá na introdução. E não esquecer também, se o seu trabalho contradiz outros estudos, você deve tentar explicar por quê. E geralmente esse porquê está na metodologia, que ele fez em condições diferentes. Geralmente a gente procura ali essa explicação. Comparação com outros estudos explicando diferenças. Nesse trabalho aqui, comparado com outros estudos em solos orgânicos,
as taxas de emissões de óxido nitroso foram relativamente altas. Quer dizer, no trabalho dele, essa emissão de óxido nitroso foi acima dos trabalhos anteriores. Ele está chamando atenção para isso. E aí vai tentar explicar por que isso. A razão disso, provavelmente, foram as altas doses de nitrogênio que ele utilizou. Então ele olhou no material e método dele, comparou com um dos autores anteriores e viu que a dose de nitrogênio dele tinha sido maior que a dos outros. Isso explica, né, em parte, porque teve maior emissão de óxido nitroso. E também pelas temperaturas relativamente mais altas durante o estudo que ele conduziu. Porque quanto maior a temperatura, mais esse nitrogênio libera óxido nitroso para o ar. Então ele tentou explicar com base no material e métodos. Uma sugestão que nós fazemos, que não, nesse trabalho da British Medical Journal ele não falou, mas é muito interessante aqui, você deixar explícito qual a contribuição que você está dando aqui para o conhecimento. Eu acho que aqui isso é importante deixar explícito isso. Por exemplo, naquele do mofo branco, nós colocamos lá explícito, com base na nossa revisão de literatura, acreditamos ser este o primeiro estudo que relata aumento de produtividade com redução de feijoeiros atacados com mofo branco. Então eu estou chamando atenção para a minha novidade, porque muitas vezes o revisor ele não percebe qual é a novidade. Então deixa isso explícito. É muito comum em inglês escrever to our knowledge, quer dizer, do nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho. E por que nós temos que tomar esse cuidado de falar que é do nosso conhecimento? Porque nós não lemos todas as revistas que tem no mundo. Pode ter saído um trabalho lá na China, que a gente não leu, que pode ter mostrado isso. Mas dentro do possível que nós fizemos para ver na internet, nós não achamos nenhum trabalho. Então nós temos que ter cuidado na hora de falar isso. Olha aqui na Nature como é que eles falam. Nós acreditamos que este é o primeiro trabalho que mostra isso, isso e isso. Eles acreditam. Pela revisão que eles fizeram. Então tem que falar isso com muito cuidado. Mas veja que quando você faz isso, você deixa explícita a contribuição que você deu na sua área. Resultados do seu estudo associados aos da literatura. Nós já demos um exemplo de Sai Dias, que eles tinham visto que pode usar 4 plantas por metro, mesmo quando não tem mofo branco nenhum. Então eu peguei aquela base empírica que há na literatura. Então isso aqui, gente, é comum na parte de discussão você fazer isso. Então considere como os resultados de outros estudos podem ser combinados com seus resultados para melhor entendimento do fenômeno. E na hora que a gente for concluir, nós temos que levar em consideração também essa contribuição dos outros estudos. Geralmente eles permitem a gente ampliar mais a nossa conclusão. Então a gente leva em consideração também esses trabalhos. Então, resultados mais literatura. Vamos dar um exemplo aí da Plant Physiology, que dentro da área de ciências agrárias é uma das melhores revistas de fisiologia de planta. Vejam que é muito raro na parte de discussão apresentar figuras, mas ele apresentou, não tem problema. Olha o que ele escreveu. Com base nos resultados de nossos experimentos, associados com observações reportadas na literatura, propomos um modelo hipotético para explicar a inter-relação entre esses dois hormônios na planta. Isso na regulagem do crescimento das raízes, um tipo de raiz aí do feijão. Figura 6. Ele botou isso dentro da discussão. Nós vimos o que é o modelo, né? Ele está tentando
com isso ali, se aproximar da realidade do que pode acontecer na natureza. E ele usou esse modelo como base os resultados dele, mais aqueles reportados na literatura. Então, gente, o resultado do nosso estudo é uma base importante para o que nós vamos afirmar. Mas também, o que é disponível da literatura vai permitir você enxergar mais longe. Então, vamos somar isso aqui para chegar em novo patamar do conhecimento. Então, veja que isso é possível na parte de discussão. Bom, vamos começar agora a parte já externa ao nosso estudo. Nós já estamos apresentando aqui os mecanismos, já estamos falando de implicações do nosso trabalho. Então, o mecanismo é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, no caso do mofo branco e do número de plantas por metro, eu posso falar o seguinte: o efeito da redução de feijoeiros por metro, e aqui feijoeiros por metro é a nossa variável independente, que é nós que controlamos esse número de plantas por metro, na diminuição do mofo branco, quer dizer, essa intensidade do mofo branco é a nossa variável dependente. Então veja, causa e efeito. Por que essa causa aqui de cima, que é o número de plantas, produziu esse efeito na intensidade da doença? Quando a gente explica isso, é um mecanismo. Então veja, essa causa produziu esse efeito por causa da maior penetração de luz dentro da planta e no chão, fazendo com que essa planta e esse chão seque mais rápido. E também devido à maior ventilação das plantas, que as plantas ficam mais separadas, elas ficam mais ventiladas. E vejam, alta umidade favorece o fungo. Quando a gente usa menos feijoeiros, nós estamos tendo menos umidade. Nós estamos desfavorecendo o fungo. Então, penetração de luz solar e ventilação são aquelas variáveis que estão entre a causa e o efeito. Então, elas reduzem a umidade, consequentemente, reduzem a intensidade da doença. Então, o mecanismo é uma coisa simples, e veja que já estava na literatura, eu simplesmente citei os autores que já tinham falado sobre esse mecanismo. Bom, implicações práticas. E essas implicações, nós temos que citar tanto as positivas quanto as negativas. Dentro desse trabalho nosso, nós estamos estudando o número de plantas por metro. Mas, na verdade, o agricultor gosta que fala número de plantas por hectare. Quem não é da área, um hectare é um pouco maior que um campo de futebol. O que o agricultor está usando hoje sem o nosso trabalho? Ele está usando de 200 a 240 mil plantas por hectare. É isso que ele usa hoje. Então vejam, diminuir dessa população que ele usa hoje para 80 a 120 mil, que nosso trabalho está indicando que ele deve fazer isso, além de reduzir o mofo branco e aumentar a produtividade, é uma economia de sementes. Ele vai precisar comprar menos semente para semear a lavoura dele. Isso fica mais barato para ele. Então, isso aí é um lado positivo. Aí vem, no entanto, eu vou falar alguma coisa oposta a isso, né? Esse conectivo ali vai indicar que nós vamos contra isso. No entanto, para a semeadura dessa baixa população de plantas, é essencial usar plantadoras de precisão e semente de alta qualidade. Então, esse é o lado negativo. Porque se você joga de 10 a 16, se falhar a planta aqui ou ali, as outras que ficarem lá compensam. Agora, você começa a baixar muito a população, se tiver falha, ele pode perder na produtividade. Então, ele tem que plantar aquilo com plantadeira de precisão e usar semente de alta qualidade.
Na época nós achamos que essa técnica até não ia pegar, mas por surpresa nossa, no congresso, uma vez sentamos com o agricultor e falou, não, eu estou usando 5 plantas por metro. Eu falei, não dá falha na lavoura? Ele falou, não dá, minha plantadeira é de precisão, eu jogo exatamente uma planta tantos centímetros, minha semente é boa. Então eu fiquei até alegre, porque achei que isso aí poderia limitar essa técnica. E outra coisa também, as plantas daninhas vão sair com mais facilidade, o mato. Porque as plantas estão muito espaçadas, a luz solar vai lá no solo, o mato sai mais rápido. Então ele tem que controlar também melhor esse mato. Então veja que nós demos pontos positivos, que estão aqui em cima, e os pontos também negativos da técnica. Outra implicação que nós podemos tirar do nosso trabalho é o seguinte, como a redução da densidade de plantas na diminuição da doença independeu dos níveis de fungicida, nós vimos que, julgando ou não, o resultado é o mesmo, nós podemos inferir que essa técnica pode ser usada tanto para o sistema convencional de agricultura, que é onde se usa fungicida, como também para o sistema orgânico, que é onde não se usa fungicida. Então, ver o objetivo de usar com e sem fungicida, que a gente pode ampliar a nossa conclusão. Então, ela serve para os dois sistemas de cultivo. Bom, e por último, nós vamos falar das questões que ficaram sem resposta em estudos futuros. Então, vejam que os bons estudos sempre levam a novas questões. Surgem novas perguntas. Então, quais dessas questões ainda não foram respondidas? Então, se essas questões que surgiram ainda não foram respondidas, com base na experiência que você teve conduzindo este estudo, você pode fazer sugestões para estudos futuros, para que possamos responder a essas novas questões que surgiram. Então é uma contribuição que você está dando também para a ciência, fazendo essas sugestões. Porque a experiência que você teve no trabalho foi importante para entender essas novas questões. Há um exemplo aqui da Plant Soil. Muitas questões permanecem ainda de ser resolvidas. Quer dizer, ele percebeu isso depois que terminou o trabalho dele. E logo na frente ele fala, trabalhos posteriores são claramente necessários para determinar aquelas dúvidas que ficaram para trás. Não importa aí o que seja. Só quero chamar a atenção dessa parte amarela, ele chamando a atenção para as questões que ficaram sem respostas e ele fazendo sugestões de pesquisas futuras. Agora da Nature, essa aqui eu até traduzi. Portanto, LG 2055 poderia ter outros efeitos na proteção contra a infecção causada pelo vírus da gripe, como aumentar a produção de IgA. Eu não sei o que é isso também não, mas só para vocês terem uma noção, que depois dele conduzir o estudo, que ele verificou que pode ter outros efeitos. E ele deu uma sugestão que pode ser aumentar a produção disso aqui, que deve também ajudar no controle da gripe. Então, em seguida, ele fala, investigação futura é necessária para melhorar o entendimento das funções detalhadas da LG 2055 em prevenir a gripe. Então ele viu que aquilo é muito mais amplo do que ele pensava anteriormente. E com base naquele trabalho, ele pode dar essa contribuição, mostrar para os outros pesquisadores que é necessário mais pesquisa. Bom, agora nós vamos concluir a nossa pesquisa. A conclusão do estudo vai ser a resposta à pergunta feita na introdução do trabalho. Como eu disse, como muitas vezes a gente não põe essa pergunta na introdução,
Mas essa pergunta está refletida na hipótese e no objetivo. Então vamos responder a hipótese ou o objetivo. Em geral, a conclusão é para a população. Isso é muito importante. Nós trabalhamos com a amostra para obter resultados. Mas na hora de concluir, nós temos que ampliar isso aí. Nós temos que concluir para a população. A conclusão é apresentada no final da sua discussão, no parágrafo ali final, ou então algumas revistas, elas têm seção separada apenas para a conclusão. Depende aí da área do conhecimento, depende da revista, que eles chamam de conclusion ou summary, que é para você fazer a sua conclusão. Conclusão do estudo de mofo branco. De tudo aquilo que nós fizemos, é para chegar nessa frase que é a mais importante do nosso estudo. Nossos resultados sugerem que em áreas com mofo branco, a redução de 10 a 16 feijoeiros por metro, que é o que o agricultor usa atualmente, para 4 a 6 plantas por metro, reduz a doença e pode aumentar a produtividade. A redução da densidade de plantas pode ser usada tanto para o sistema convencional como para o sistema orgânico, já que o fungicida não influencia. Por que nós botamos em azul aqui pode aumentar a produtividade? É levar em consideração aquele estudo de SAI dias, né? Porque no nosso estudo mesmo, o nosso resultado mostrou que aumenta, mas é numa condição de média a alta doença. Agora nós pegamos aqueles SAI dias que mostram, né, aquele extremo onde não há doença nenhuma, a produtividade não abaixa. Então esse pode, quer dizer, se tiver pouca doença ou baixa, não vai aumentar. Mas se tiver de média a alta, vai aumentar. Entendeu? Mas levando em consideração a literatura aqui. Então aqui os resultados relevantes que são nossos, mais essa parte de azul que nós acrescentamos o resultado de Sá e Dias para tirarmos a nossa conclusão. E aqui nós damos uma implicação do estudo, né? Ao usar com e sem fungicida, implica que nesses dois sistemas essa técnica pode ser empregada. Bom, o início e o final da discussão, eles são semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Lembrem que nós escrevemos no início de resultado relevante foi isso. Em condições de intensidade média ou alta do mofo branco, a redução de 16 para 4 plantas por metro causou diminuição linear da intensidade da doença e aumento linear da produtividade do feijão do tipo 3. O uso de fungicida não influenciou esses resultados. Então isso aqui que eu apresentei no início da discussão são resultados. E são os resultados relevantes. O que nós vamos apresentar agora no final para concluir? Vai ser algo semelhante a esse aqui. Mas agora levando em consideração tudo o que nós escrevemos na discussão. E vamos generalizar para a população. Então vejam, nossos resultados sugerem que em áreas com mofo branco, a redução de 16 plantas por metro para 4 a 6 reduz a doença e pode aumentar a produtividade. A redução da densidade de plantas pode ser usada tanto em sistema convencional quanto em sistema orgânico. Então vejam que nós estamos interpretando mais esses resultados. Nós incorporamos essa interpretação. Incorporamos aqui os resultados de Sá e Dias que nós usamos como base empírica para poder concluir do modo mais geral possível que os resultados permitem. Lembre-se, resultado
é escrito no passado. Conclusão é escrito no presente. Essa é a grande diferença de resultado para conclusão. Eu, quando vejo conclusão nos trabalhos escritos no passado, já está indicando que aqui está repetindo o resultado. Porque a conclusão, gente, é para a população. E a partir de quando você publica aquele trabalho, aquilo passa a ser uma verdade, entre aspas, dentro da sua área. Até que alguém no futuro mostre que aquilo está errado, ou complemente mais esse conhecimento. Ele passa a ser uma verdade, por isso ele vai no presente. Depois que vocês concluírem o trabalho, tomem cuidado. Primeira coisa que vocês têm que saber, a base empírica que você usou, que eram os seus resultados mais a literatura, de fato eles sustentam a sua conclusão? Da primeira vez a gente não consegue esse equilíbrio, não. Então nós temos que pensar algumas vezes sobre a conclusão para tentar chegar a esse equilíbrio, que a conclusão seja sustentada pela base empírica. Isso às vezes demora. Não se distancie muito dos resultados e da literatura. Quer dizer, qualquer argumento que você faça na parte de discussão, tente se basear nos seus dados ou na literatura. A discussão está focada na hipótese? Essa é outra coisa que nós erramos. Eu erro aqui muito, porque a gente fica entusiasmado na discussão e começa a discutir coisa que não tem nada a ver com hipótese. Então você tem que voltar lá, ver se tem alguma coisa fora da hipótese, você tira do seu trabalho. Você tem que focar na sua hipótese. Então tente dar uma revisada na discussão, veja se está tudo alinhado com a hipótese do seu trabalho. Lembrando aqui também que quando nós falamos para não distanciar dos resultados e da literatura, é para evitar muita especulação. Na discussão, você pode uma hora ou outra fazer alguma especulação, mas não exagerar. A maior parte você tem que basear em resultados e literatura. Então a discussão, lembrando que nós passamos aqui, começando com resultados relevantes, depois demos um passo a mais para generalizar, que foi comparar com o resultado de outros autores, e depois nós saímos do nosso trabalho quando nós falamos de mecanismos, implicações, questões sem respostas e estudos futuros. Então veja que a conclusão que você vai colocar no seu trabalho no final da discussão é um resultado, uma soma disso tudo, né? Então você vai colocar a conclusão, que vai ser o seu resultado somado à base empírica que você usou da literatura, e geralmente se coloca uma frase em seguida falando sobre a aplicação daquela técnica, sobre a implicação dela, ou se for o caso, se for importante, algum estudo futuro que merece ser rapidamente feito. Então, geralmente eles fazem as duas frases. Uma frase dando a resposta ao objetivo e uma frase adicional mostrando uma desses fatores aqui. Objetivo versus conclusão. Não são iguais, mas devem ser semelhantes. Nós falamos aqui um erro muito comum nas teses, é a conclusão não bater com o objetivo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos traduzir. Ele escreveu aqui em objetivo, escreveu o seguinte: para quantificar a transferência de nitrogênio de leguminosa para as plantas vizinhas, em comunidade com muitas espécies, criamos uma mistura de plantas em solo de textura média na Dinamarca. Então veja que esse objetivo dele, ele juntou essa parte verde, que é o plano de ataque. Ele está mostrando aqui de forma bem concisa como que ele vai chegar a esse objetivo.
Vamos ver agora a conclusão que ele chegou. No solo, a transferência do nitrogênio de leguminosas para as plantas vizinhas diferiu entre as doadoras e receptoras de nitrogênio. E pode depender das características de raízes e da estratégia de rebrota das espécies na comunidade. Então o objetivo dele aqui é quantificar a transferência e aqui ele está falando sobre a transferência. Quer dizer, tem a ver conclusão com o objetivo. Logicamente que aqui ele já incorporou muito do resultado que ele obteve. Que aqui ele não tinha ainda essa informação. Mas essas coisas estão bem casadas, né? O problema que a gente vê em tese é que a pessoa põe que quer quantificar a transferência de nitrogênio e aqui fica falando na conclusão apenas sobre raízes. Não fala sobre a transferência. Então aí a coisa não casa.